Gente, deixa eu falar um pouquinho com vocês aqui sobre o tema das distorções cognitivas. E eu vou tentar me concentrar aqui nas distorções cognitivas que supostamente são mais comuns na ansiedade social. Tá? Essa foi uma sugestão de tema de um dos inscritos aqui do canal, né, uma pessoa que acompanha o canal aqui. E eu já antecipo logo de cara que se vocês tiverem sugestões de tema, algum pedido específico em relação a algum tema, vocês podem ficar à vontade para escrever aqui embaixo nos comentários. Tudo bem? Bom, esse tema, né, das distorções cognitivas é um tema de certa forma complexo, é um tema difícil, no sentido dele ser muito amplo, né? E ele faz parte principalmente dos modelos de terapia cognitiva, né? Ou seja, as terapias cognitivas elas se concentram muito em trabalhar essas distorções cognitivas. Eu diria que basicamente o foco das terapias cognitivas é sobre essas distorções de pensamento, tudo bem? Bom, como eu não atuo especificamente com a terapia cognitiva, esse é um tema que eu tive que revisitar de alguma maneira para estar fazendo esse vídeo aqui, tá? Mas eu vou estar comentando aqui na medida do possível sobre as distorções cognitivas, como eu disse, né? Supostamente mais comuns em pessoas que têm ansiedade social, em que eu posso observar diretamente na minha prática clínica, uma vez que eu não conheço nenhuma literatura que aponte, pelo menos de forma tão clara, quais seriam as distorções cognitivas mais comuns na ansiedade social. Tá? Bom, um outro ponto é que eu não vou explicar ou comentar aqui cada distorção cognitiva, porque existem categorizadas aí mais ou menos umas 16 ou 17 distorções cognitivas, tudo bem? Então eu vou me concentrar aqui naquelas que eu entendo que são as mais comuns no quadro, tá? Bem, para a gente começar esse vídeo, é fundamental que eu venha definir o que é uma distorção cognitiva, assim de forma bem simples e bem direta, tá? Distorções cognitivas são erros de pensamento. Tá? O próprio nome diz, né? Quando a gente fala do termo cognição, a gente está se referindo basicamente aos processos de pensamento, embora tenham outros processos cognitivos, como atenção, raciocínio, memória e assim por diante. No entanto, esses processos também fazem parte de um processo maior e mais amplo que a gente pode estar nomeando aqui de pensamento, tudo bem? E o próprio nome diz, então, são distorções ou erros de pensamento. Em outras palavras, são aqueles pensamentos que saltam à nossa mente que não correspondem à realidade factual, à realidade concreta, tudo bem? Isso é uma coisa extremamente comum e adaptativa. Inclusive, nós não estamos falando aqui de psicopatologia quando nós falamos de distorções cognitivas. Né? Por quê? Porque todas as pessoas, em algum nível ou com uma certa frequência, fazem distorções da realidade. Isso é um processo completamente natural da espécie. Tudo bem? É óbvio que quando isso ganha um caráter muito frequente, muito intenso ou muito distorcido, a gente pode considerar como uma questão que possa envolver a psicopatologia. Tudo bem? Principalmente se essas distorções elas estão associadas a um sofrimento emocional muito grande e a consequentes prejuízos no funcionamento cotidiano, no funcionamento do dia a dia. Tudo bem? Bom, eu estou com uma lista aqui, tá, gente, das distorções cognitivas mais comuns que são encontradas na literatura, tá? E nessa lista aqui, como eu coloquei, né, a gente tem aí 17 distorções cognitivas, então é muita coisa. Se eu for comentar uma por uma aqui, o vídeo vai demorar aí em torno de 1 hora ou mais, né?
E eu vou tentar fazer um vídeo aqui de forma mais breve e objetiva. Tá? Dessas distorções aqui que eu dei uma lida, certamente isso eu recordo de já ter visto na literatura da ansiedade social, que certamente a distorção cognitiva mais comum nesse quadro é a leitura mental. Né? Ou seja, é a pessoa adivinhar o que a outra pessoa está pensando dela. Né? O próprio nome diz, né? É como se eu pudesse ler a mente do outro, eu pudesse saber exatamente o que o outro pensa, né? E esse julgamento, essa leitura mental é sempre com um viés negativo. Tudo bem? Então o outro está fazendo uma avaliação negativa a meu respeito. Eu sou esquisito, eu sou estranho, eu sou inadequado, eu sou fracasso e assim por diante. Bom, então como é que a literatura define o que é leitura mental? Da seguinte maneira: imaginar que sabe o que as pessoas pensam sem ter evidências suficientes sobre os seus pensamentos. Então eles colocam aqui um exemplo: ele acha que sou um fracasso. Tá? E aí essa última parte aqui da definição, né, sem ter evidências suficientes sobre os pensamentos, é o que eu vou falar no final do vídeo, que é uma das estratégias para vocês estarem lidando aí com essas distorções de pensamento. Tudo bem? Então, a gente sabe, tanto pela literatura e pela experiência clínica, que a leitura mental é extremamente comum na ansiedade social. Os ansiosos sociais adoram, né, digamos assim, imaginar o que o outro está pensando sem ter qualquer base de fundamento na realidade, coisas desse tipo. Né? É diferente eu achar, por exemplo, que uma pessoa, vamos dar um exemplo aqui, né? Ela não está olhando para mim, ela não está me dando atenção, e aí eu acho que aquela pessoa não gosta de mim, ou eu acho que ela me acha um incompetente. Né? É justamente o achar sobre o achar, achismo sobre achismo. Eu acho que a outra pessoa acha que eu sou um fracasso, ou que eu não sou digno de atenção e coisas do tipo. E aí por que entra a questão da falta de evidências? Porque a pessoa pode não estar me dando atenção, ela pode não estar olhando para mim por N outros motivos. Tudo bem? Ela pode estar tão envolvida com os problemas dela, ela pode estar pensando em outra coisa, e isso não significa necessariamente que é porque a pessoa faz algum tipo de avaliação negativa a meu respeito. Tudo bem? Bem, uma outra distorção cognitiva que é extremamente comum a todos os padrões de ansiedade, aí não só ansiedade social, mas que também é extremamente comum na ansiedade social, é a catastrofização. Né? E como é que é definida essa distorção? Acreditar que o que aconteceu ou o que vai acontecer é tão terrível ou insustentável que a pessoa não será capaz de suportar. Como exemplo, seria horrível se eu fracassasse. Tudo bem? No caso específico da ansiedade social, as pessoas tendem a atribuir resultados extremamente catastróficos em relação ao próprio desempenho social ou às consequências de um possível desempenho social ruim. Por exemplo, se eu gaguejar numa apresentação em público, as pessoas nunca mais vão me chamar para fazer uma outra palestra. Por exemplo. Né? Se eu ficar vermelho diante de uma apresentação em público, isso é terrível. As pessoas vão achar que eu sou um completo incapaz, que eu sou inseguro. Isso vai gerar uma catástrofe muito grande na minha vida. Então é um pensamento que gira em torno desse viés catastrófico. Tá? Bom, uma terceira distorção cognitiva que me parece bastante comum no caso das pessoas com ansiedade social são comparações injustas. Né? O ansioso social ele tem muito esse hábito, essa mania de fazer comparações com outras pessoas e sempre se colocando numa posição
de inferioridade. Tudo bem? Então essa é uma outra distorção cognitiva que é definida da seguinte maneira: interpretar os acontecimentos em termos de padrões irrealistas. Por exemplo, comparar-se principalmente com pessoas que se saem melhor do que você e julgar-se inferior. Né? Então reparem que isso é muito comum. Talvez vocês que estão assistindo esse vídeo aqui se identifiquem bastante com esse padrão cognitivo, né? Comparações injustas. Então ele dá um exemplo aqui, né? Ela é bem mais sucedida do que eu, os outros foram melhor do que eu na prova. Então, no caso da ansiedade social, a comparação ela se concentra, né? Ela é muito focada em termos de comparação de desempenho social de novo. Né? Então a outra pessoa ela se comunica muito melhor do que eu, ela fala muito melhor do que eu, ela é muito mais articulada do que eu e assim por diante. Tá? Uma última distorção cognitiva, que me parece também bastante comum na ansiedade social, é o foco no julgamento, tá? Que é definida da seguinte maneira: avaliar a si mesmo, os outros e os acontecimentos em termos de bom, ruim, superior e inferior, em vez de simplesmente descrever, aceitar ou compreender. E aí eles colocam aqui como exemplo: não tive um bom desempenho na faculdade. Veja como ele faz sucesso, eu não consigo. Né? O ansioso social, né, ele tem um foco, um viés de julgamento muito grande, tanto em relação a ele próprio quanto em relação aos outros. Né? Então, a gente sempre coloca como característica central na ansiedade social o medo do julgamento alheio. Porém, a própria pessoa com ansiedade social ela tende a pensar de uma maneira muito valorativa, né, em termos de bom, ruim, melhor, pior, certo, errado e coisas desse tipo. Né? Então a própria pessoa, ao mesmo tempo que ela tem muito receio, ela tem muito medo do julgamento, ela também julga muito. Né? Bom, gente, para a gente terminar esse vídeo aqui, né, eu até considero que ele ficou um pouco mais extenso do que eu pretendia. Quais são as estratégias básicas, né, que geralmente a gente utiliza para lidar ou para trabalhar as distorções cognitivas no processo de terapia? A primeira estratégia básica, né, que é originada também nas terapias cognitivas, é a própria reestruturação cognitiva. Ou seja, é você aplicar alguns procedimentos de questionamento reflexivo, né, ou questionamento socrático, como a terapia cognitiva classifica, em que você vai buscando evidências contrárias ou a favor dessas distorções de pensamento. Né? Então, por exemplo, se você acha que uma pessoa está te ignorando e ela não gosta de você, ou ela te julga como incapaz ou coisas do tipo, você começa a se perguntar: que evidências concretas eu tenho de que essa pessoa não gosta de mim, ou que ela me julga uma pessoa incapaz? E aí você vai pegando evidências observáveis, no comportamento observável do outro, de que se realmente ela gosta ou não de você, e assim por diante. Tá? Agora sim, gente, essa é uma estratégia clássica, tá? Das terapias cognitivas e terapias comportamentais também. Só que é uma estratégia clássica de terapias tradicionais, terapias um pouco mais antigas. O foco das terapias comportamentais atuais, né, que são as chamadas terapias contextuais, a gente tem trazido muito foco não para a mudança de conteúdo do pensamento, mas para um foco na aceitação dos pensamentos, tudo bem? Das experiências privadas de uma forma geral, né? Então pensamentos, memórias, sentimentos, emoções, desejos e assim por diante, tudo bem? Então o foco ele não se daria mais na mudança do pensamento, do conteúdo do pensamento, mas na mudança do processo. Como assim? Ao invés de eu tentar questionar os meus pensamentos para tentar mudar o conteúdo deles, eu começo a focar no processo do pensamento, né, como esses pensamentos ocorrem na minha mente, e eu aceito esses pensamentos da forma como eles vêm,
sem fazer qualquer tipo de procedimento de controle, questionamento ou contenção de pensamentos, sem a tentativa de me livrar desses pensamentos ou sentimentos negativos. Tudo bem? Então reparem que eu começo a sair de uma postura de brigar comigo mesmo ou com os meus pensamentos e começo a me relacionar com os meus pensamentos de uma maneira diferente. Certo? Dessa vez não mais brigando ou questionando eles, mas aceitando eles como parte da minha experiência. Tudo bem? Isso, em termos de resultados clínicos, a literatura tem apontado como um caminho extremamente promissor e de resultados clínicos muito positivos no sentido de redução de desconforto, ansiedade, angústia e assim por diante. Tudo bem? Pode ser que eu venha fazer um vídeo mais aprofundado sobre essa estratégia específica que eu mencionei aqui por último. Tá bom? Bom, mas se eu for entrar nisso agora, o vídeo vai ficar aí muito longo e eu acredito que as informações aqui por esse vídeo já são suficientes. Tá bom? Gente, eu vou pedir para vocês aqui novamente, na verdade eu peço isso em poucos vídeos porque eu acabo esquecendo e eu entendo que se você gostou do vídeo, se você achou útil, achou interessante, eu entendo como uma reação natural a pessoa curtir, se inscrever no canal, compartilhar e assim por diante. Mas como isso nem sempre fica muito consciente para a pessoa que está vendo o vídeo, ou seja, às vezes a pessoa está vendo o vídeo, achou legal, achou interessante, mas ela não curte e não se inscreve no canal. Para que esse conteúdo, ele chegue para mais pessoas possam se beneficiar, ter acesso a esse tipo de informação e o canal crescer, eu peço que se você gostou do vídeo, você deixe um like aqui, se inscreva no canal se você não for inscrito no canal e, se possível, compartilha esse vídeo com alguém que você acha que pode ser útil esse conteúdo. Por quê? O benefício aqui, gente, é importante destacar isso. O benefício do canal aqui, ele basicamente não é só para mim. O canal aqui ele não é um canal meu. Embora ele leve aqui o nome do projeto, ele não é um canal meu. Mas é um canal que eu estou tentando passar a ideia aqui de um canal coletivo. Tudo bem? Em que quanto mais o canal crescer, mais pessoas vão poder estar se beneficiando desse conteúdo. Tudo bem? Por isso a importância de você se inscrever, compartilhar e deixar aqui um like no vídeo. Tá bom? Ressaltando de novo, se tiverem sugestões de tema, vocês podem deixar aqui também nos comentários. É isso, gente. Um abraço e até o próximo vídeo.